minutos. Saia do impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento Mil Clean, sempre inovando. Instituto Homem, descubra a simplicidade em viver bem. Hora de falar de esportes, o bate-papo de todos os dias com o eclético Antônio Carmo em 102,9 na Band Vale FM e também no canal do YouTube da Rádio Band Vale FM. Tudo bem, Antônio Carmo? Seja bem-vindo, ótima sexta-feira. Muito obrigado, bom dia para você, Cláudio Nicolini, bom dia aos amigos todos que nos prestigiam no Bate-Papo Esportivo ano 22. Eu já abro aqui, Nicolini, se você me permite, divulgando uma nota da Mil Clean, nossa parceira. A Mil Clean vai fazer um café da manhã agora bacana com representantes do futebol amador de Taubaté. Isso porque a Mil Clean vai ser a patrocinadora oficial de todos os times da segunda divisão de futebol amador de Taubaté. Vai fornecer uniforme para todos os times. Então haverá este momento de integração, de valorização do esporte lá com o pessoal todo, inclusive com a presença do seu Otávio Alves, faz questão de estar presente, que não vai dar para a gente ir lá porque nós estamos aqui no trabalho, senão nós já estaríamos lá na sede da Mil Clean, na Avenida Dom Pedro I, Jardim Baronesa, em Taubaté. A Mil Clean, sempre presente, apoiando o esporte da região, né, também a crônica esportiva, sempre fazendo um trabalho muito legal. Parabéns ao Mil Clean aí, ao pessoal da Liga de Futebol de Taubaté, que tem então os seus times da segunda divisão, todos eles agora agraciados com o uniforme fornecidos pela Mil Clean. Vai ser muito legal. Muito bacana, a gente já esteve juntos lá na sede da Mil Clean, na Avenida Dom Pedro, as margens da Dutra, um lugar muito agradável, tem toda a estrutura aí para fazer esse evento, vai ser um café bem bacana. O Otávio Alves Correia é apaixonado pelo futebol amador de Taubaté, é um baluarte do Esporte Clube Taubaté, foi presidente do conselho, tá ligado lá há muito tempo ao Burro da Central, mas o futebol amador ele também sempre gostou, sempre esteve próximo e sempre apoiou as equipes da primeira divisão já há muitos anos, e agora apoiando as equipes da segunda divisão. Futebol amador de Taubaté fortíssimo, em 3 divisões, aí, com dezenas de clubes, tem muita tradição, equipes de 60, 70 anos, realmente muita tradição, e a Mil Clean apoiando esse trabalho aí, parabéns, bacana demais, parabéns à Liga que conseguiu essa parceria, e a Mil Clean que acredita no esporte amador, que enquanto a rapaziada tá jogando bola, não tá no botequim encha na cara, né, Antônio Carlos? Só depois. O futebol amador é maravilhoso, né? Ele nunca para. Esse aí, em plena Copa do Mundo, vai ter jogo do futebol amador. O evento tá marcado para as 10 horas da manhã, Nicolino. Vai ser muito legal. Todos os clubes da Liga de Taubaté, lá na Mil Clean, com o seu Otávio Alves. Parabéns a ele, ao pessoal todo aí. Muito bacana. Muito bom, Antônio Carmo. Dito isso, vamos para os resultados, fechando as competições sul-americanas na sua primeira fase, meu querido Antônio Carmo. Olha, ontem a gente teve o Cruzeiro sapecando 4-0 no Barcelona de Guayaquil, que esse ano foi uma água. Vitória que não foi suficiente para levar o Cruzeiro, meu querido Antônio Carmo. A primeira colocação ficou em segundo no grupo D, porque o Católica ganhou do em La Bombonera, não permitindo que Boca Juniors tivesse sequência na Libertadores, está fora na fase de grupos, vai para o play-off junto com os segundos da Sul-Americana, e esses já estão definidos, já a gente fala a tabela aqui. A Católica ficou em primeiro, o Cruzeiro ficou em segundo no grupo D. O que também se definiu ontem foi o grupo do Palmeiras, que também sapecou goleada 4-1 no Júnior Barranquilla, também não suficiente para ser o primeiro do grupo, meu querido Antônio Carmo. Porque o Cerro Porteño, que está impossível, com baita time, vai brigar o Cerro esse ano, escreve aí, o Cerro ganhou por 2-0 do Sporting Cristal e conseguiu 13 pontos, meu querido Antônio Carmo, líder do grupo F na Libertadores. O Palmeiras passa em segundo, mas também está classificado. Então, com isso tudo, hoje tem o sorteio dos primeiros contra os segundos. Podemos ter derby, podemos ter Flamengo e Palmeiras, podemos ter um monte de coisa. A única coisa que eu sei é que não tem Boca Juniors, tá bom, Antônio Carmo?
Pode ter até Fla-Flu. Boca Juniors vai jogar com o O'Rings, ainda na repescagem. Que coisa, Nicolini. Esse, para mim, foi o resultado mais surpreendente de toda essa primeira fase da Libertadores, porque era o último jogo. Se fosse na primeira rodada, você já fala, pô, olha só, a Católica ganhou do Boca lá em La Bombonera. Acontece, né? Já ganharam lá e tal. Mas na última rodada, La Bombonera pulsando, Boca precisando apenas de uma vitória para se classificar e perdeu. Aliás, a campanha do Boca foi medonha, né, Nicolini, nesse campeonato, com 2 vitórias, um empate, 3 derrotas. Nos últimos 4 jogos, 3 derrotas e um empate. Começou bem com 2 vitórias, a gente falou aqui, né? Camisa do Boca pesa e tal, mas daí, depois que perdeu para o Cruzeiro, não ganhou mais de ninguém. Perdeu 2 vezes para a Católica, empatou com o Cruzeiro em casa e está fora. Não vamos ter o Boca alcançando o Independiente. Torcida do Independiente foi o que mais vibrou como o maior campeão da história da Libertadores, né? Porque o Independiente tem 7 títulos, o Boca tem 6. Então o Boca vai para a repescagem. Católica passou em primeiro lugar no grupo, Cruzeiro em segundo. O Palmeiras, como era de se esperar, pelo menos voltou a jogar bem. Ontem foi 4-1, podia ter sido 5, 6, 7, jogou muito melhor, mas como havia perdido, né, aquele jogo para o Cerro Porteño, acabou amargando o segundo lugar. Desde que o Abel Ferreira chegou no Palmeiras, em 5 Libertadores que ele disputou completas, né, a primeira ele pegou pela metade, foi campeão, ele nunca terminou em segundo lugar, sempre em primeiro. Esse ano deu uma tropicada aí, caiu para um segundo lugar e agora vai aguardar o sorteio, que é hoje já, Nicolino. Hoje já tem sorteio de Sul-Americana, sorteio de Libertadores. Você falou dos brasileiros que passaram em primeiro, Corinthians e Flamengo. E os outros todos em segundo lugar, né? Mirassol, Palmeiras, Cruzeiro. E aí o que nós vamos ter? Vamos ter confronto com tanto time brasileiro ali e no pote 2, um grande confronto chance. Brasileiro é quase, há muita chance. Pode ser que não dê um Fla-Flu, que não dê um Palmeiras e Corinthians, mas pode dar um Flamengo e Cruzeiro, né? Pode dar aí um Corinthians e Fluminense. Então vamos ver o que vai acontecer aí. Lembrando que os times do pote 1, eles irão fazer o segundo jogo como mandantes. É isso, meu querido Antônio Carmo. Agora tem o sorteio da Libertadores hoje no final da manhã. Na segunda-feira a gente comenta o que saiu. Porque o da Sul-Americana não era sorteio, era índice técnico. Já tinha definido quem seria com que a partir de quando nesse playoff. Ou seja, são os segundos colocados de cada grupo da Sul-Americana com os terceiros colocados de cada grupo da Libertadores. E aí, por índice técnico, saiu a definição. Vamos aos jogos, Antônio Carmo. Para quem não viu, Bolívar e Grêmio, decisão acontece no sul do país. Sporting Cristal e Bragantino, decisão em Bragança Paulista. Vasco Independiente Medellín, decisão em Vasco, no Rio de Janeiro, em São Januário, meu querido Antônio Carmo. O'Rings e Boca Juniors, primeiro jogo em La Bombonera, segundo jogo no campo do O'Rings. Não vai ser fácil pro Boca, não. O Nacional do Uruguai passou na Bacia das Almas e pega o Tigre. Antônio Carmo é o representante que joga nesse jogo, ele decide em casa. O Tigre decide na Argentina. O Caracas decide na Venezuela, contra o Santa Fé, meu querido Antônio Carmo. O Lanús vai estrear em casa e depois joga contra o Cienciano no Peru. E o Santos visita a Central da Venezuela, a Universidade Central da Venezuela, e decide tudo no Templo Sagrado de Vila Belmiro, meu querido Antônio Carmo. É isso, tudo definido. Olha, Santos, como a coisa tá ruim, vocês não vão dar um adversário para vocês, ó. E se vocês não ganharem da Universidade Central da Venezuela, fecha o ano e para e vamos só jogar bocha por aí na Vila Belmiro. Me lembro aqui, Nicolino, uma rápida história. O Santos excursionava, né, nos anos 60, 70, Sim. E foi jogar na Venezuela e estava tendo lá uns protestos, aquela coisa toda. Quem me contou essa história foi o Paulo Davoli, que já faleceu, estava lá. E o Ramos Delgado era o zagueiro central do Santos. Jogava, e o Ramos Delgado lá, argentino, na delegação do Santos. Quando o ônibus do Santos chegou, o ônibus não estava identificado. O pessoal pensava que era ônibus lá do pessoal
da política lá, do governo e tal, e começaram a ir para querer virar o ônibus. O Paulo Davoli saiu, falou, não, pessoal, nós somos do Santos. Aí o Ramos Delgado, né, em casa, falou assim, si, pero no mucho, eu sou jogador do Santos. Aí o Paulo Davoli, sai daí, rapaz, você falando em castelhano, o pessoal vai pensar que você é venezuelano. Deixa que nós, brasileiros, vamos lá falar. E como o Pelé não estava nesse grupo, ficou mais difícil, né? Mas daí conseguiram, opa, Pelé, o ônibus do Santos, pode passar, pode ir pro jogo. Era muito interessante. É isso, meu querido Antônio Carlos, são as saborosas histórias do futebol. Alguém tem chance maior de se complicar? E eu acho que escaparam dos principais, que seria o Boca, o Caracas, problema, que vem bem, e o próprio Lanús. Mas o problema... Eu acho o seguinte, Nicolas, o Grêmio tem o problema da altitude, vai pegar o Bolívar lá em La Paz, se bem que o Bolívar perdeu no último jogo, não é imbatível assim, mas é sempre um problema jogar na altitude. 3-0 lá, né? Isso, se perde 1-0 tá bom, grande volta aqui. Acho que o jogo do Vasco também não é fácil, né? Esse Medellín aí que veio do grupo do Flamengo, né? Não fosse aquela papagaiada que a torcida fez naquele jogo lá, e perder os pontos, poderia ter dificultado um pouquinho mais. Mas fora isso, tá tudo bem, né? Segue o campeonato, muito provavelmente os brasileiros passarão. Então tá bom, Antônio Carmo. Isso posto, vamos seguir, falar do João Fonseca, que daqui a pouco pega o Djokovic, Antônio Carmo. E aí? Pouca água e vamos pro jogo? É claro, ele falou que tá ontem, né, tá feliz da vida, que vai pegar o ídolo, não sabia disso, que é o grande ídolo dele. É aquilo que eu falei aqui, Nicolas, ele já jogou contra o Alcaraz, contra o Sinner, fez a parte dele, perdeu. Hoje, eu acho que ele tem um pouco mais de chances, porque o jogo tá programado não antes para as 10h30 da manhã, vai ser no sol das 3, 4 da tarde de Paris, o calor tá arrasador lá. E aí, bom, moleque já com 19 anos, pegando Djokovic com 38, 39, e que não anda bem fisicamente, a gente sabe disso, andou desistindo de alguns torneios, o João Fonseca, claro, tem que se impor, tem que jogar bola, vai ter que conseguir jogar muita bola, para conseguir superar esse monstro do tênis, para mim o maior tenista da história, Novak Djokovic. Mas para ele é um prazer, né? Poder jogar contra Novak Djokovic. Ô, senhor Djokovic, tudo bem? Eu sou o João Fonseca, dá licença, vou bater uma bolinha com o senhor aqui, e se der eu vou ganhar o jogo, tá certo? E aí vamos tentar ganhar o jogo aí. O Adilson Monteiro, nosso amigo lá de Cunha, de São José da Pirâmide de Imóveis, está dizendo aqui que hoje ele vai parar em frente à televisão para ver o João Fonseca. Vamos torcer, Nicolino. Não acho que o João seja favorito, não. Mas não sei, eu tô achando que se ele jogar um bom tênis aí é capaz de conseguir um bom resultado. Ver o que consegue. Não pode tomar 2-0, depois ter que correr atrás, igual foi quarta-feira. Aí fica difícil, né? Fica. Jogar contra um ídolo mesmo, porque diferente do Sinner e do Alcaraz, que são mais jovens, Antônio Carmo, o João Fonseca, com certeza, joga tênis desde uns 7, 8 anos de idade, né? Para estar nesse nível com 19, cresceu vendo o Djokovic, melhor do mundo, ganhando grande slam, tal, com os grandes jogos, etc. Cresceu com 8, 10, 12, 14 anos, nossa, o Djokovic. Aí agora chegou a vez dele encarar o Djokovic no solo sagrado, no saibro sagrado de Roland Garros, Antônio Carlos. Não é no campo da Samanelense ou nas quadras do São Manuel Tênis Clube, entendeu? Onde Gustavo Kirten escreveu a história maravilhosa com 3 títulos conquistados por lá. Você falou do Sinner, o Sinner perdeu ontem, viu? Perdeu do argentino Cerúndolo, José Manuel Cerúndolo, pelo seguinte, foi embora pelo seguinte, ele fez 2-0 e estava ganhando por 5-1 no terceiro set. Ele passou mal, começou a ficar mal, tentou fechar o jogo, não deu, tomou uma virada espetacular, 7-6, e aí ele foi buscar um atendimento, começou a sentir-se mal, e aí tomou 6-1 nos outros sets, e ele falou que jogou por jogar. Ele falou, larguei o quarto set para ver se eu conseguia recuperar forças para jogar um quinto set. Sentiu-se muito mal, já acordou ruim de manhã, falou que não foi o calor, não. Ele mesmo falou, não foi o calor, não. O tempo não estava assim tão, não posso jogar a culpa no calor, não estava tão exaustivo assim, não. Mas falou, não estava bem, sei lá, acho que ele tomou umas canjibrinas lá um dia antes, lá, Nicolino, e aí comeu aquele pastel de camarão, sabe como é que é? E aí ficou o estômago dele, sabe o estômago, tá mal.
e esqueceu de tomar o Sonrisal lá, e aí passou mal, perdeu, tá fora o Sinner, número 1 do mundo, não conseguirá o título, e já o número 2, o Alcaraz também não tá por lá, né? Então sobrou pro Zverev, que é o terceiro, e pro Djokovic, que é o número 4 do mundo. Vamos ver o que vai acontecer. Portas abertas, hein? Escancaradas para ver quem é que vai ganhar o torneio. É do Sinner, né? Bom, ou abre portas para uma zebra. Alô, João Fonseca, Isso. Presta atenção, garoto. Quem sabe? Presta atenção, passar por um Djokovic da vida, aí bate no peito e fala assim, o campo é 10, a bola é 10, é tudo 10, vamos pro pau. Aí... Torcida é 10, né? Foi assim que Guga apareceu para o mundo, em 1997, ninguém sabia. O João Fonseca até que já está mais aparecido aí no Senado do que o Guga estava naquela ocasião. E aí ele, os meios de comunicação eram menores também, né? E aí o Guga apareceu lá, em Roland Garros, e ganhou de maneira espetacular aquele torneio em 97, voltou a ganhar depois em 2000, 2001, foi tricampeão lá em Roland Garros. Está aberta a porta aí, Nicolino, vamos ter provavelmente um campeão diferente esse ano. Muito bacana, vamos acompanhar tudo de perto. Seleção brasileira, Antônio Carmo, domingo tem Brasil e Panamá, amistoso internacional preparatório para o World Cup, a Copa do Mundo de Futebol, que acontece em 3 países na América do Norte, meu querido Antônio Carmo, México, United States e Canadá. Meu querido Antônio Carmo, Brasil e Panamá, agora a notícia... é a lesão do Neymar, né? Então não vamos falar aqui do Vinícius Júnior que vai ser titular, não vamos falar aqui quem vai ser o goleiro, que nem o Mister sabe quem vai jogar. Vamos falar do Neymar. Vamos falar do Neymar, lesão grau 2 na panturrilha, e eu já vou começar dando a minha opinião aqui, que eu falei com a rapaziada na redação ontem, quando surgiu a notícia, todo mundo assim, vai cortar, vai anunciar o corte? Não anunciaram o corte do Neymar, podia anunciar ontem, ele tá lesionado, tá fora, muito obrigado, eu vou convocar o Zezinho das Couve, né, o Pedro não sei da onde, e tá tudo bem, é direito da CBF. Não fizeram. Vamos aguardar, temos tempo, vamos ver a evolução. Eu acho, Antônio Carmo, que o Mister levou ele, botou ele no grupo, chamou o grupo e falou assim, o negócio é o seguinte, o cara tá baleado, aí depende dos 6. Vocês querem que o cara fica? Ele só vai ajudar nós a partir do segundo ou terceiro jogo, vai jogar 20 minutos, meia hora por jogo, é bom de baralho e conta piada. Se vocês quiserem, ele fica. Se vocês acharem que a piada dele já tá sem graça, a gente traz um outro piadista qualquer aí para jogar com vocês aqui e ser um reserva que pode entrar a qualquer momento. Eu acho que a rapaz vai fazer, ô professor, deixa ele aí, dá um chá de camomila para ele, passa um spray na perna do menino, bota uma tala lá, treina devagar, se ele aguentar para entrar na segunda fase, ele ajuda nós. Isso que eu acho, Antônio Carlos, se o grupo poderia tirá-lo, e o grupo eu acho que quer o Neymar na seleção, e eu acho que ele vai ficar, a não ser que apareça algo mais. Por tudo isso aí que você falou, Nicolini, eu vejo assim, também concordo, acho que ele vai ficar, porque a Copa do Mundo vai começar mesmo na 16 avos de final, não é possível que o Brasil não ganhe do Haiti, né, e consiga pelo menos um terceiro lugar no grupo lá. E aí, ainda classificam-se, né, os 2 primeiros e os terceiros colocados, para fazer 32 na outra fase, aí vem o 16 avos de final. Você falou aí com o Neymar, não pode dar camomila, passa um pouco de cânfora na perna dele, dá um chá de espinheira lá, e vamos resolver o problema e vamos jogar, certo? Então espera, eu acho que dá. Ele pode ser cortado, Nicolini, até a véspera da estreia do Brasil, dia 12 de junho. Sim. Se no dia 12 a CBF não dá mais, corta. E aí traz um outro cara que já está inteiro. Então vai esperar sim. E lógico que ele não vai jogar domingo agora, não vai jogar sábado que vem em Cleveland contra o Egito. E talvez nem no primeiro jogo contra o Marrocos. Aí contra o Haiti, que é uma tranquilidade, aí já dá para pensar em colocar o Neymar em campo. Então vamos ver se será dessa linha aí. Mas não vai cortar também, acho não, a não ser realmente que haja uma piora, que ele fique numa situação muito complicada, que não possa ajudar em nada o grupo e que não tenha condições. Mas se tiver condição de jogar aí a partir das oitavas de final, que imaginemos o Brasil estará lá, ele vai ficar, Nicolas. Até se fala dos jogadores, os jogadores todos eles, Nicolas, cansaram de dar declaração. Não, o Neymar tem que vir, o Neymar tem que vir, o Neymar tem que estar conosco. Porque é isso que está acontecendo agora, né? Ele
é o cara que segura tudo lá, tá tudo, o noticiário tá tudo em cima dele. Ninguém tá indo lá ver se tem o Vini Júnior treinando, o Rafinha, o pessoal tá só lá no departamento médico acompanhando o Neymar. Ele é casca grossa, ele tem ombros largos, costas grandes e tal, ele segura tudo lá, Nicolino. Então o pessoal fala, deixa o Neymar com a gente aí, que ele vai ser útil aqui para nós. É isso, meu querido Antônio Carmo. Olha, então agora vamos nessa para jogar contra o Panamá, domingo, Maracanã, lotado, festa, vai Brasil, olê, olê, olá. No outro dia o Brasil viaja para os Estados Unidos, treina uma semana e joga contra o Egito, no dia 6 de junho. Aí treina mais uma semana e estreia dia 13 de junho contra o Marrocos. Neymar deve estar liberado para 19 de junho contra o Haiti, jogo marcado para a Filadélfia, ou seja, temos 20 dias. Falam que o Neymar precisa de 15. Se em 15 ele voltar a treinar, ele treina uma semana, ele pode estar apto para jogar aí 20 minutos, 30 minutos contra o Egito e aí se preparar mesmo para contra o jogo contra a Escócia, que pode ser uma decisão caso o Brasil perca pontos nos 2 primeiros jogos. Certo, Antônio Carlos? Pode perder ponto para Marrocos, o que neste momento é até aceitável. Alguns anos atrás não, mas Marrocos hoje está numa prateleira já melhor aí no nível mundial. Contra o Haiti não, né? Ele tem que ganhar com o Neymar de muleta e tudo mais, e contra a Escócia depois pode ser um jogo meio complicado, porque né, a escola britânica, a Escócia não é nada disso, mas bota todo mundo lá atrás e complica a vida. Então, fica assim, a CBF falou de 2 a 3 semanas, né? E se forem 3 semanas, inclusive, é quando o começo do campeonato aí, logo depois, né? Porque o Brasil joga num sábado, depois numa outra sexta, numa outra quarta, dá tempo. Então, porque já que ele foi chamado, o que não se sabe agora, o que houve realmente aí nas conversas do Departamento Médico do Santos com a CBF. E o Santos que estava bem melhor, não era tudo isso aí não, era mais tranquilinho, né? E aí o pessoal está reclamando aí, aliás, o Departamento Médico do Santos está na Berlinda aí, porque não anda nada bem as coisas lá pelos lados da Vila Belmiro. Bom, mas se tratando de Neymar é isso aí, a atração, todo mundo só fala dele e ele agora é motivo para se falar mais, né, esperando a recuperação dele, o que vai acontecer. Em suma, concordo com você, acho que não vai ser cortado não. Agora, ficou chato pro Santos, hein? Fez papelão pro mundo, hein, Antônio Carlos? A CBF falou assim, não fizemos exames e não é só um edema, como foi falado, né? O Lasmar falou assim com todas as letras. Né? Não foi só a pancada e tá dolorido, tem lesão, a lesão é de grau 2, não é uma lesão tão simples assim, para um jogador que já é baleado, né, meu querido Antônio Carlos, que também não é novidade para ninguém. Então ficou chato para... Né? O Santos foi exposto aí para o mundo todo. E o presidente veio, nós mandamos as coisas, nós fizemos, mas queimou o filme, hein? Mas mandou daquele jeito, né? Mandou por fax, não era por fax, era por WhatsApp, o presidente. Na verdade, é o seguinte, o Neymar, bem ou mal, no meio de 26 jogadores, deixa ele lá. A não ser realmente que não haja a menor condição. Se ele puder jogar a partir da segunda fase da Copa, ele vai ficar, porque é o único jogador diferenciado. Eu acho que é isso que o Carlo Ancelotti, os companheiros de equipe também viram, se tem essa conversa, se o Ancelotti abre esse leque de conversa com o grupo ou não, ou se é só a comissão técnica mesmo que resolve ali. Mas no final das contas eu acho assim mesmo, só vai ser cortado se não tiver 10% de chance de jogar. Muito bom, Antônio Carmo. E quem joga domingo, Antônio Carmo? Quem joga domingo, será que o Alisson joga? Acho que vai jogar o Everton. Estou achando isso, que ele vai ser o goleiro da seleção. A zaga, os 2 zagueiros titulares não jogarão, né? Porque Marquinhos e Gabriel Magalhães jogam amanhã. Se o Everton entrar domingo, eu acho que não sai mais. Não sei, vai ser o titular, né? O goleiro é o Alisson, que é o queridinho aí, que é o mão de alface queridinho. Aliás, aí, de grande parte da mídia e da comissão técnica. Me chamou a atenção que o Everton foi para a coletiva ontem, você viu isso aí ou não? Não vi, não acompanhei ontem, eu tinha visto o Casemiro no outro dia. O Everton e o Casemiro. Então, por que ele vai? Eu acho que agora é hora mais ou menos de teste, né? A zaga lá com o Ibanez, eu não sei quem, e o Léo Pereira, e aí Casemiro, Danilo, Vini Júnior, Rafinha, né? E vamos pro jogo, vai fazer um bom teste aí contra o Panamá. É isso. Vamos ficar de olho, meu querido Antônio Carlos. Acho que a grande discussão está no gol do Brasil, quem vai jogar.
né? E a gente não vai ter a zaga titular, isso é verdade, ela está disputando a Champions amanhã, né, que é Marquinhos e Magalhães, a zaga titular indiscutível do Brasil e para mim uma das melhores dos últimos 20 anos, meu querido Antônio Carlos. Na zaga a gente está bem, se não fizer besteira vai ser difícil passar pelo Brasil. E o resto é isso mesmo, é o que nós temos, é Vini Júnior, é Rafinha, vamos ver se o Endrick joga ou entra, né? No jogo banco, né? Contra o Panamá, deve ficar no banco. Vamos ver quem vai jogar de centroavante. Quem que vai jogar de centroavante, Antônio Carlos? Quem vai jogar? O Matheus Cunha faz ali o meio, né? Chegando um pouco mais com o Rafinha. Não vai colocar o Igor. Eu não acredito, né? Que coloque o Igor lá, Igor Jesus, não, Igor, não sei o que, Igor Thiago desde o começo. Não dá para ter muita ideia, não, viu, Nicolini? Eu confesso para você, nesse momento, não tenho ideias daquilo que Carlo Ancelotti vai preparar para domingo, não. Vamos esperar. Vamos esperar, meu querido Antônio Carlos. E amanhã? Quem tem mais garrafa para vender? O PSG ou o Arsenal, Antônio Carlos? O jogo da retranca do Arsenal com o ataque do PSG. E aí? Não é tanta retranca, não. O time também ataca. É um jogo interessante. O Arsenal pode ser campeão invicto, está invicto ainda. O PSG chegou atropelando naquele jogo contra o Bayern de Munique, depois passou e tal. Atropelando, não, num jogo extraordinário. Vai buscar o bicampeonato, tá tudo arrumado, é o mesmo técnico, assim como o Arsenal também. O Arsenal muito animado por ter quebrado aí o tabu de 20 anos sem ser campeão inglês, né? O PSG, acho que foi 10 vezes campeão francês, e vai em busca do bicampeonato, o Arsenal em busca do seu primeiro título aí. Acho que o PSG tem um pouco mais de garrafa para vender, Nicolini, mas amanhã é decisão, jogo só, vamos no 6-6 aí. É isso, meu querido Antônio Carlos. Vamos acompanhar tudo de perto e nós vamos contando tudo aqui. Começa a caminhada da Copa do Mundo para valer, com times definidos. Vamos ficar de olho nesse Brasil. Os meninos chegam agora, depois do jogo de amanhã, no domingo se apresentam. Segunda-feira vão para os Estados Unidos, né? Já vão direto para os Estados Unidos, os jogadores que estão na Champions, são 3. Vão direto para os Estados Unidos, encontram a seleção lá, iniciam os treinamentos, time completo depois que deve estrear na Copa contra o Egito, essa é a expectativa, e começa a Copa do Mundo de futebol, vai ser espetacular, e nós vamos contar mais uma, Antônio Carlos, vamos acompanhar tudo aqui. Eu lembro de Copa de verdade mesmo, para valer, de 86 para cá. Você lembra de quando, Antônio Carlos? 1970, já tinha 11 anos de idade, eu lembro de toda a Copa de 1970, mas de 66 eu ainda lembro uns pedacinhos lá, da derrota do Brasil para Portugal, escutando pelo rádio, né, que não tinha televisão. Em 70 foi a primeira Copa que teve transmissão direta, ao vivo, pela televisão, e a gente pôde acompanhar. Você está indo embora, mas tem que lembrar o seguinte, se vai começar a Copa, vai terminar o Brasileirão, tem rodada nesse fim de semana, viu? Amanhã e domingo, para terminar, para fechar a temporada antes da Copa, né? O líder Verdão, o Palmeiras, do Marcelão, tem mais um jogo. O Palmeiras do Marcelão, que ontem esteve lá no Allianz com a família, falou, tudo voltou ao normal. O Palmeiras vai pegar Chapecoense, domingo, 4 da tarde. O Flamengo vice-líder pega o Coritiba amanhã, 4 da tarde, também no Maracanã. Né? Jogo bom, Flamengo desfalcado, o Flamengo já chamou lá, Zico, Adílio, Nunes, Lico, não tem ninguém. Todo mundo saiu para a seleção. Palmeiras também, muito desfalcado, são 9. O Flamengo 9, o Palmeiras 7 desfalques, e vai pro jogo, tem que jogar, e o Santos pega o Vitória, e o São Paulo joga contra o Remo domingo, fechando a rodada, tem o Corinthians que vai pegar o Grêmio amanhã lá na Arena do Grêmio, enfim, Nicolini, ainda tem emoção. Tem 2 jogos depois do Brasil. Quando você acha que começa o Brasil jogar, então já não tem mais nada? Né? Só assim, agora começou a Copa do Mundo, pô. É o jogo preparativo, com seleção convocada, escalada pelo técnico. Começa a Copa do Mundo. Estamos há 12, 15 dias da Copa. Não. O Brasil joga 6h30, 8h30, tem Cruzeiro e Fluminense no Mineirão e Remo e São Paulo no Mangueirão para 38 mil torcedores, Antônio Carlos. Ficou de louco, viu? O jogo do Brasil é preliminar para esses daí, né? Mas será que não dava para arrumar essa tabela, né? E colocar o Cruzeiro também às 4 da tarde, o Remo no sábado, às 8 da noite e tal? Assim, não podia ser feito isso? Se a Champions joga no fim de semana, por que não pode ter Brasileirão?
Pode ter, não tem problema, mas podia ter, né, feito a rodada toda no sábado, né, ou completado domingo de manhã, e deixa aí, para tudo. Mas ainda falta um pouco de acerto aí, já que a CBF está com um novo presidente, não faz tanto tempo, pode arrumar, né, para não deixar a seleção meio perdida nesse espaço aí, que o torcedor acaba nesse momento, se ligando muito mais no seu time. Torcida nesse fim de semana está muito mais preocupada aí com o resultado do time para ver como é que vai ficar no Brasileirão. O Santos precisa ganhar para sair da zona de rebaixamento, o Vasco se perde pode entrar, o Corinthians também, o Palmeiras quer defender a liderança e aumentar a vantagem sobre o Flamengo, Chapecoense, lanterna do campeonato, trocou de técnico, vem aí para tentar beliscar um pontinho, enfim, as atenções ainda são jogos importantes aí, viu, Nicolini? Não pode se desdenhar, não. Não vou nem falar da Série B, só para falar de basquete, para fechar. O Franca ganhou por 2 pontinhos. 2 pontos. Ó, 2 pontinhos na base da fé e da torcida. Começou voando no primeiro tempo. Quando eu vi, eu falei, abriu 15 pontos, já era. Não, o Brasília correu atrás, deu um calor no Franca no fim do jogo. E olha, se não é em casa com a torcida, não sei não, viu, cara? Franca abriu no primeiro período, segundo período, mas abriu quase 20 pontos e o jogo estava resolvido. Mas no basquete tem isso, né? Aí o Brasília se impôs no terceiro período, no quarto, e Franca foi só segurando a vantagem, vendo ela caiu para 2, segurou e conseguiu ganhar o jogo. Grande participação do Brasília, que volta forte aí no mercado do basquete masculino. E Franca vai para a sua 5ª final, buscando o pentacampeonato seguido. Vai pegar o Pinheiros, que disputa pela primeira vez a decisão. Muito bom, Antônio Carmo. Excelente final de semana. Vamos nós, que segunda a gente volta, tá bom? A gente conversa, vamos acompanhar tudo aí segunda-feira com muito mais notícia por aqui. Grande abraço aí para você, Cláudio Nicolini, aos amigos todos que nos honram sempre com a audiência no Bate-Papo Esportivo. Ótimo fim de semana, hein, gente? Juízo, se cuide, até mais. Agora 8